Faculdade no Brasil realmente vale a pena? Vale a pena você gastar 5, 6 anos da sua vida dedicados a isso? Damas e cavalheiros, esse é um vídeo que o Igor lá do passado queria ter ouvido para acalmar o coraçãozinho, para acalmar a cabeça e se organizar e entender o que é de fato uma faculdade e se ela realmente vale a pena para o momento que a gente tem vivido. Esse vídeo, ele vai ser sim um desabafo, mas vai ter muita coisa que eu sentei para escrever para que esclareça na cabeça de vocês. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui são pessoas entre ali essa faixa de 17 até os 30 anos. Eu sei que tem pessoas que fogem um pouco dessa linha, mas no geral o meu público maior é esse. E eu tinha feito um vídeo desse no meu antigo canal, quando eu tinha um canal do YouTube que eu também falava sobre estudos. Eu falei em um vídeo uma vez sobre se faculdade valia a pena ou não. Só que naquele vídeo eu não fui claro e não fui muito detalhista no real sentido. Eu falei sobre a questão de diploma com escolaridade e tudo mais, mas eu não entrei num ponto que é de fato importante para a tua cabeça e para a tua consciência sobre a relação da faculdade. Bom, eu tô aqui com um papel que foram as anotações que eu fiz sobre o que o Igor lá do passado queria ter ouvido sobre a faculdade, sobre o que é uma graduação, sobre o que é de fato estudar, e que hoje eu quero compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que de alguma forma isso vai agregar para vocês. Bom, primeira coisa, faculdade precisa ter uma finalidade. Princípio de Aristóteles, tudo tem que ter uma finalidade. A graduação, a faculdade, um curso que você escolhe precisa ter uma razão pela qual você vai fazer, uma finalidade por qual você está fazendo. Vamos ser sempre claros com isso. Se você quer, por exemplo, ir para a área de empreendedorismo, talvez não faça tanto sentido a finalidade de uma graduação nisso. Talvez seja melhor você fazer um curso de empreendedorismo, talvez seja melhor você fazer, aprender na prática com empreendedores. Talvez não seja necessariamente o objetivo que você quer. Então, o princípio de finalidade, ele vem para começar a filtrar a que grau de importância a faculdade vai ser na tua vida e ela vai ter no seu dia a dia. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que qual é o objetivo e qual é a finalidade em estar realizando essa graduação. E aí vem um ponto que no vídeo que eu fiz lá no meu outro canal, eu cheguei a comentar. A gente tem que entender que aqui no Brasil, o que é valorizado não é a educação, é o diploma. E nesse ponto, vocês têm que entender que quando a gente está falando sobre valorização de diploma, no Brasil, independente se você é o melhor especialista sem ter uma graduação ou não, você vai precisar ter um diploma para exercer. Isso é a mais dura realidade do Brasil. A gente não valoriza o conhecimento do ser humano. A gente não valoriza o quão bom ele é naquilo, mas a gente valoriza o quão ele tem isso em papel. Então você pode ter 5 graduações e não ser um nada, mas se você tiver as 5 graduações escritas no papel, você é um gênio perante o Brasil. E agora, se você tiver 1001 conhecimentos, não tiver esse papel, você não é nada. Você não pode fazer nada, você é um nada. Então, entendam essa diferença primária. Então, a finalidade para muitos cursos, para muitas coisas que vocês querem fazer na vida, infelizmente, vocês vão ter que realizar uma graduação. Vou usar o meu exemplo aqui. Futuramente, lá mais para frente, eu pretendo trabalhar mais com a psicologia. E para isso, eu vou precisar desse diploma. Algumas pessoas tentam optar pela via de ser psicanalista, ser pessoas não graduadas. Existe essa forma também. Mas perante a lei, por conta de burocracia, você precisa ter esse diploma. Então, assim, são coisas que a finalidade, que é aquilo que eu estava falando, vai ser necessário esse diploma. Então, por isso que é importante que você saiba por qual motivo você está fazendo a graduação. Seja para você ter que ter esse diploma para você exercer uma profissão, por exemplo, o médico, ele precisa passar por aquele protocolo para ele ter a documentação onde ele pode exercer,
ou se você não tem essa vontade de ir para uma área que dependa necessariamente do diploma, mas você tem que ter em consciência, em ciência, que para você exercer determinadas profissões aqui no Brasil, você precisa ter um papel, você precisa ter o diploma. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar. E eu não tô aqui para ditar regra ou falar, você tem que fazer ou você não tem que fazer. Eu tô te falando, para qual finalidade você está buscando isso. A depender da sua finalidade, sim, ele vai ser importante. Não pela questão de conhecimento, mas pela questão de papel. Você precisa ter isso daqui documentado. E aí, uma das outras coisas que eu coloco como decisão se vale a pena ou não fazer uma graduação é a graduação que você vai fazer, o curso que você está escolhendo, ele vai pagar a hora do teu dia mais do que se você não tivesse graduado? Isso é uma coisa que eu queria ter ouvido muito antes, porque eu vejo que muitas pessoas acabam escolhendo alguns cursos pensando que por ter o diploma elas vão receber mais. Cuidado, em algumas áreas isso de fato funciona, em outras não vai funcionar. Por exemplo, medicina. Se você tiver um diploma e uma graduação de médico, é óbvio que o teu valor de hora vai valer muito mais. Então você vai receber um salário muito mais do que, por exemplo, se você não fosse um médico, se você estivesse trabalhando como funcionário normal ali de uma empresa qualquer ali. A hora do teu dia vai ser totalmente diferente, o valor dessa hora vai ser totalmente diferente. Nesse caso, é muito válido a área da medicina. Mas, em depender de algumas áreas que vocês fazem, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo administração. Tem muita gente que faz administração pensando na questão empreendedorismo. E muitas vezes, você, formado ou não formado, você ganha às vezes o mesmo valor hora. Então, a tua hora vale o mesmo preço você tendo ou não tendo uma graduação. Você sendo um microempreendedor ou você sendo um microempreendedor que fez administração. Você vai ter o mesmo valor e às vezes até não ganha tanto assim. Então não vale você gastar 4 ou 5 anos. Igor, mas eu vou ter o curso, no curso de administração eu vou aprender como gerenciar melhor minha empresa. Gente, vamos ser sinceros, a maioria das universidades e faculdades de administração é um tremendo encheção de linguiça. E aqui eu não estou falando só de administração. E aí que vai vir outro ponto que eu anotei aqui, que é uma coisa que vocês têm que ter muito clara na vida de vocês. Você precisa entender que em algumas áreas você só vai precisar do diploma, mesmo que o curso só seja encheção de linguiça. Tem coisas que você vai fazer nas graduações hoje em dia, principalmente as particulares, que é só encheção de linguiça. Você não está aprendendo informação boa lá, você só está enchendo linguiça. Por quê? Nas privadas você vai ter principalmente encheção de linguiça para você levar mais tempo na graduação e por isso pagar mais mensalidade. E na pública vai ter o lado de que eu só vou ter teoria e não vou ter prática. Então tomem muito cuidado com isso. Às vezes nem sempre vai valer a tua hora trabalhada com uma graduação, mas tem vezes que vai valer. São pontos que eu estou dizendo para vocês aqui. Coloquem isso na ponta do lápis. Veja as pessoas que são formadas na área que você pretende exercer. Elas têm um bom salário? Elas conseguem aumentar o quesito salário delas por causa dessa graduação, por causa desse diploma ou não? Coloquem isso na ponta do lápis. Por exemplo, eu vou dar aqui um fato que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a minha vida de vestibular e tudo mais, eu decidi que eu ia fazer psicologia. E eu fiquei louco, fiquei obcecado porque eu queria fazer psicologia. E eu não prestava atenção em alguns pontos. Principalmente, quando eu entrei na graduação de psicologia, era muita encheção de linguiça. Muita coisa que você não ia usar na prática. Muita coisa que se eu tivesse, de fato, feito um curso especializado em terapia extensiva, alguma coisa assim, eu tinha aprendido muito mais do que eu tinha aprendido naquela graduação. Mas, como eu disse, às vezes o que vai valer no Brasil é o papel. E vocês têm que tomar muito cuidado e também
o quesito de analisar os profissionais que são formados. Eu hoje vejo os psicólogos, os que eu vejo que se dão bem, são psicólogos que trabalham no digital e eles vendem o trabalho deles, no caso, eles vendem as sessões de terapia deles de forma online, porque eles conseguem ter uma flexibilidade maior, conseguem atingir um público maior, então eles conseguem fazer o valor da hora deles ser mais valorizado e, por consequência, eles conseguem ter uma condição melhor. Diferente de psicólogo que trabalha em clínica. Eu tive acesso e conheci alguns psicólogos que trabalham em clínicas, por exemplo, como estilo Unimed, que são clínicas que têm uma bagatela de outros profissionais da área da saúde. O valor da hora trabalhada deles é muito desvalorizado, muito desvalorizado. Então, assim, você tem que sempre colocar na ponta do lápis qual vale mais a pena, qual a tua hora vai render mais, qual o teu objetivo de trabalho vai ser tirado o melhor proveito. Então, assim, para decisões de graduação, vocês têm que sempre, por favor, colocar isso na cabeça. E outro ponto que para mim é um dos mais importantes é: você precisa necessariamente entender se o fator e a época que você está da tua vida, você está com tempo e condição para realizar uma graduação. Por quê? Graduação leva tempo. Você provavelmente vai ter que ou trabalhar menos ou não trabalhar para realizar essa graduação. Você vai ter que provavelmente fazer estágio, e fazer estágio vai demandar tempo, então você vai ter que ter condição para se manter enquanto está fazendo, dedicando um tempo da tua vida para essa graduação, ou indo fazer os seus estágios. E você precisa prestar muita atenção nisso, se isso nesse momento é viável para você. Nem todo mundo consegue na primeira fase da vida fazer a graduação, porque precisa ter dinheiro primeiro, precisa ter dinheiro. Não dá para parar a vida para ficar só estudando para a graduação, se dedicar para isso. Tem pessoas que estão numa fase da vida onde não tem alguém para auxiliar. E eu não tô falando assim, porque então você está falando mal dos mimadinhos, do que são bancados pelos pais que estudam. Não, se os pais deles conseguem dar essa condição de vida, foi porque os pais deles provavelmente trabalharam mais, ou os avós, não independente de quem veio a herança, independente, alguém trabalhou mais para que eles tivessem essa condição. O que a gente tem que entender é que a gente precisa ser sempre claro com a gente mesmo. Nesse momento da minha vida, se encaixaria eu dedicar um tempo da minha vida e por isso trabalhar menos, ganhar menos, eu conseguiria viver mesmo assim? Eu teria alguém que me bancaria para eu conseguir estar realizando isso? São coisas que vocês têm que colocar na ponta do lápis. São coisas que vocês têm que entender que, ao estar fazendo uma graduação, um tempo da sua vida vai ser comido para isso. Vai ser dedicado exatamente só para isso. E vocês, nesse momento, vocês não vão poder trabalhar, ou vocês vão ter que trabalhar à noite, se você estudar de manhã. Se você estudar de noite, você vai ter que trabalhar de dia, e a tua vida vai ser em torno disso. Então, trabalho, sai do trabalho para a faculdade, ou faculdade, trabalho, faculdade, e esse ciclo. Vocês têm que entender o que vai compensar para vocês. Você consegue lidar com uma rotina onde você vai dedicar um tempo da tua vida para a graduação e ao mesmo tempo ter que trabalhar? Você consegue lidar com essas duas coisas na tua rotina? Você consegue dar conta? Ótimo. Pretendo fazer um curso integral. Vamos ao exemplo de medicina. Você tem condição de alguém te bancar para você sobreviver? Porque você precisa comer, você precisa dormir, você precisa ter acesso às coisas básicas. Você vai ter alguém que vai fazer isso enquanto você está dedicando a tua vida inteira para estudar? Teu dia todo para estudar, para faculdade, para estágio, para residência, para internato? Você consegue fazer isso? Consigo? Ótimo. Que bom que você consegue. Então se dedica e faz essa graduação. Não consigo. Consigo fazer um curso que é meio período. No caso, vamos dizer que é só noturno e trabalhar de dia? Ótimo. Coloca na ponta do lápis o que faz sentido para a sua realidade. Não adianta você tentar fazer algo que não condiz com no momento da sua vida que você está agora. Tem gente que vai precisar trabalhar e ganhar dinheiro antes, para depois, quando tiver dinheiro e condição de se manter, fazer a graduação. E tá tudo bem.
Era isso justamente porque eu queria trazer esse vídeo. Eu quero que vocês entendam que nem todo mundo está na mesma fase de vida, nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Então o parâmetro do que vai ser prioridade vai ser diferente. Tem pessoa que vai ter que trabalhar um monte antes, conseguir uma boa renda para depois realizar e exercer uma profissão. Tem pessoa que já não, que vai conseguir equilibrar uma faculdade e o trabalho ao mesmo tempo. Tem pessoas que só vão se dedicar à faculdade porque tem alguém que consegue auxiliar ela nesse período que ela está se dedicando para a graduação. Coloquem isso na ponta do lápis. É isso que vai ser decisivo para você entender se uma graduação vale a pena ou não vale a pena. Eu sei que você entrou aqui nesse vídeo esperando que ia ter uma forma mirabolante onde eu ia falar vale ou não vale. Não existe isso. O que eu tô te dizendo é, coloque na ponta do lápis para ver o que é viável para você ou o que não é viável para você agora. Talvez agora não faça sentido você fazer porque você tem que se dedicar a trabalhar para mandar dinheiro para casa. Mas depois que você já estiver estabilizado, você vai e faz o curso que você quer, você vai e faz a área e se especializa. Primeiro a gente faz o que é prioridade, depois a gente faz o que a gente quer. Eu gosto muito do professor Kadar, que ele é um caveira aqui, e ele fala muito sobre a vida não é um Danone. E olhar para esse sentido da faculdade é a mesma coisa. Faculdade não é um Danone, você vai ter que decidir, você vai ter que abdicar de algumas coisas, e algumas coisas vão ser prioridade na sua vida agora e outras não. Então, tomem essa decisão e prestem atenção nessas escolhas que vocês fazem. E eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero mesmo que você consiga acalmar teu coração, esclarecer o que vale a pena para você e o que faz sentido para você agora ou não. E mais que isso, se inscreva aqui, deixe comentários do que vocês querem de tema de vídeo e eu encontro vocês no próximo vídeo.